Olá, meu querido Alfartano. Como é que tá aí os seus estudos? Muito firme? Que massa! Nós vamos trabalhar um tema agora que é um dos temas mais fodarásticos cobrados em prova. Se você pegar um edital de direito constitucional, obrigatoriamente este tema estará lá, que são chamados direitos fundamentais. Isso mesmo. Os direitos fundamentais, eles são a parte principal do seu estudo para direito constitucional. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem um edital gigante, tem um monte de matéria, um monte de coisa, você fala assim, Daniel, estou numa noite antes da prova, me dá uma dica, o que vai cair no outro dia na prova? Direitos fundamentais. Não tem por onde fugir. Este tema que nós começaremos a estudar a partir de agora. Os direitos fundamentais é um tema bem amplo, então nós vamos gastar aqui um pouco mais de tempo para trabalhar tudo aquilo que importa para nós em termos de prova de concurso. Eu espero que você tenha um bom aproveitamento. Vamos começar então? Começando então os direitos fundamentais. Eu quero trabalhar inicialmente aquilo que eu chamo de regras gerais. As regras gerais são uma das partes assim mais fantásticas dos direitos fundamentais. Porque se você entender as regras gerais, essas regras elas vão acabar se irradiando para os demais direitos. Então vai ficar mais fácil a compreensão dos próprios direitos quando nós estivermos estudando eles. Então, muita atenção agora nessa aula, que é uma aula importantíssima para o seu concurso público. Regras gerais. A primeira regra que nós vamos trabalhar, conceito. Qual que é o conceito? O que são os direitos fundamentais? Os direitos fundamentais, eles são um conjunto de direitos e prerrogativas que foram conquistados pela humanidade ao longo da sua história. Esses direitos, eles foram conquistados exatamente pela necessidade de se impor ao Estado um limite para sua atuação. A necessidade dos direitos fundamentais, ela mostrou-se ao longo da história muito relevante para a própria sobrevivência do ser humano. Então o que nós vamos encontrar aqui, no que tange aos direitos fundamentais, é um núcleo mínimo de direitos que são essenciais, que são indispensáveis ao indivíduo. E são eles que vão permitir que o indivíduo viva em paz e viva bem dentro da sociedade. Então, esse seria o conceito mais simples dos direitos fundamentais. Só que a Constituição Federal, quando conceituou os direitos fundamentais, ela criou uma lista, ela criou um rol de direitos fundamentais. A Constituição, então, trouxe para nós como conceito, ela trouxe uma lista que ela afirma ser os direitos fundamentais, que são os direitos que nós vamos estudar. Nós vamos chamar isso de conceito formal dos direitos fundamentais. O que é o conceito formal? O conceito formal é o conceito que está na forma, é o conceito que está dentro da Constituição Federal, aquilo que está expresso na Constituição. O que a Constituição considera direito fundamental? Então ela pegou e listou 5 grupos de direitos, que são estes que eu passo a lhes mostrar agora. Nós temos aqui como conceito formal, participe desses direitos, os chamados direitos e garantias individuais, direitos e garantias individuais e coletivos. Estes aqui você vai encontrar no artigo 5º da Constituição, tá? Que é o primeiro artigo do nosso estudo. Depois ela trouxe os chamados direitos sociais. Os direitos sociais, eles estão dentro da Constituição do artigo 6º até o artigo 11, até essa janela onde nós vamos encontrar os direitos sociais. A Constituição também diz que são fundamentais os chamados direitos de nacionalidade. Nacionalidade. Os direitos de nacionalidade estão no artigo 12 e 13 da Constituição Federal, tema muito relevante para nossas provas. Depois a Constituição trouxe os chamados direitos políticos. E num grupo separado, mas intimamente atrelado pelo próprio conteúdo aos direitos políticos, a Constituição trouxe os chamados partidos políticos. Partidos políticos. Meu querido, esse é o rol de direitos fundamentais que nós temos dentro da Constituição. É o rol formal, é aquilo que a Constituição considera como sendo direito fundamental. Nós vamos, ao longo das nossas aulas, estudar cada um desses direitos, porque as questões de prova estão aqui dentro. E são eles que nós temos que destrinchar para vocês. Mas surgiu uma coisa aqui muito interessante agora, que é uma pergunta que despenca em prova. E a pergunta é, Daniel, são só esses direitos fundamentais que estão na Constituição?
ou existem outros direitos que podem ser considerados como direitos fundamentais. E aqui nós temos uma primeira característica, eu vou falar daqui a pouco, quando eu estiver trabalhando as características, mas eu já quero repetir para você. A primeira característica deste rol aqui de direitos fundamentais, que é a chamada não taxatividade. Os direitos fundamentais, eles não são um rol taxativo. Os direitos fundamentais são um rol exemplificativo. E por que eles são um rol exemplificativo? Porque a Constituição, no próprio artigo 5º, no seu parágrafo 2º, disse que é possível existirem outros direitos fundamentais, ainda que esses direitos estejam em princípios do direito constitucional ou mesmo estejam em tratados internacionais. Então, olha só que interessante. Esta lista aqui, que nós vamos chamar de conceito formal, ela traz a lista daquilo que é considerado direito fundamental pela Constituição. Mas agora estou dizendo para você que a Constituição não se limita a isso aqui. Então ela traz um outro tipo de direito fundamental, que nós vamos chamar de conceito material. E o que é este conceito material dos direitos fundamentais? O conceito material não importa se ele está dentro da forma. O que importa é que ele tenha essência de direito fundamental. Então, ainda que um direito não esteja expresso no artigo 5º ou nos demais artigos aqui dos direitos fundamentais, esse direito ele pode ser considerado como fundamental se ele tiver em sua essência características e a natureza de um direito fundamental. Então, seria possível você encontrar um direito fundamental, inclusive, fora da Constituição Federal, não só fora desses artigos, mas fora também da Constituição. Como, por exemplo, traz para nós aí o parágrafo 3º, que vai falar sobre um dos temas mais bacanas para a sua prova, que é esse aqui. Força normativa dos tratados internacionais. A Constituição Federal, no parágrafo 3º, ela diz que os tratados internacionais, eles também podem trazer para nós os chamados direitos fundamentais. Isso aqui é muito legal para a sua prova, porque, cara, se você pegar as questões dos últimos concursos e começar a fazer, você vai encontrar essa questão praticamente em todas as bancas de todos os concursos, em todos os anos. Que é uma questãozinha muito massa que vai trabalhar com este conceito da possibilidade do Tratado Internacional trazer para o direito brasileiro novos direitos fundamentais. Essa é uma extensão desse conceito material. A Constituição, ela alargou o que estava no parágrafo 2º e trouxe o parágrafo 3º, dizendo, olha, até um tratado internacional pode inserir novos direitos fundamentais. E aqui surge para nós um tema muito relevante para a sua prova. É porque quando a gente trabalha com essa força normativa dos tratados internacionais, é possível encontrar, pelo menos, 3 tipos de força normativa, ou seja, existem 3 possibilidades de um tratado internacional ele produzir efeitos no direito brasileiro. E cada um desses efeitos, ele será equiparado a uma espécie normativa diferente. E é isso aqui que você tem que ter cuidado para a sua prova. Começando pelo parágrafo 3º do artigo 5º, que é o que traz a sua forma extensiva do rol de direitos fundamentais, a primeira força normativa que nós vamos encontrar nos tratados internacionais é a força normativa que fala que um tratado internacional ele pode ter força de emenda constitucional. Olha que legal isso aqui, hein? Tratado internacional pode ter força de emenda constitucional. O que significa dizer que um tratado internacional pode ter força de emenda constitucional? Cara, significa dizer muita coisa. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma piramidezinha muito conhecida para quem estuda direito, chamada pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen, ela traz uma estrutura normativa e hierárquica. E dentro dessa pirâmide é possível você entender quem que está no topo da pirâmide, quem está mais abaixo, ou seja, qual a espécie normativa mais poderosa que nós temos no direito brasileiro. Então aqui em cima, no topo, nós temos a espécie normativa que vai irradiar seus efeitos para todas as outras espécies que estão abaixo da Constituição, que é a própria Constituição Federal. A Constituição Federal,
ela é a norma máxima do direito brasileiro. A ela, todas as outras precisam prestar continência. Todas as outras precisam observar, elas têm que estar de acordo com o que está na Constituição Federal. Tá. Abaixo da Constituição, então, nós vamos encontrar as demais espécies normativas. Você vai encontrar aqui embaixo as demais espécies normativas. Então, aqui nós podemos encontrar as leis, as medidas provisórias, que em momento oportuno vocês terão oportunidade de estudar esse tema aqui, né? Leis, medidas provisórias, você vai encontrar aqui decretos, tudo aqui para baixo. Mas, no topo, Constituição Federal irradiando seus efeitos. Tá. A Constituição Federal é uma norma que ela foi promulgada em 1988. E de lá para cá, até pela sua própria natureza, foi possível fazer algumas modificações, adaptações, de acordo com a necessidade do direito brasileiro. Como que se faz uma modificação no texto constitucional? Só existe uma forma. A única forma de se alterar o texto constitucional é por meio de uma emenda constitucional. Então, olha só. Quando eu falo que uma emenda constitucional pode alterar a Constituição, eu estou dizendo que esta emenda entrará dentro do texto constitucional. E a partir de então, ela passará a ser a própria Constituição. Então, guarde isso, que é fundamental para a sua prova. Emenda constitucional, ela é igual à Constituição Federal. Emenda constitucional é igual à Constituição Federal. Voltando para o nosso teminha aqui. Se eu digo que um tratado internacional pode ter força normativa de uma emenda constitucional, eu quero dizer para você que um tratado internacional ele pode ter uma importância tão grande no direito brasileiro ao ponto de ser equiparado à própria Constituição. Então você vai encontrar em prova, tipo, o tratado internacional com força constitucional. Exatamente. Ele está falando aqui da possibilidade do tratado ter força de emenda constitucional. Tá, Daniel, qualquer tratado internacional vai ter força de emenda constitucional? Não. Só para você entender aqui a lógica do sistema. Quando um tratado internacional ele é assinado pelo presidente da República, pois a ele compete essa atribuição, segundo o artigo 84, o presidente vai lá, senta com a galera, assina o tratado e traz o tratado debaixo do braço e vem aqui para o Brasil. Quando ele chega no Brasil, filho, esse tratado não pode ainda valer, e não está valendo, porque ele precisa passar por um processo de recepção, que é feito pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é quem tem competência de receber definitivamente este tratado internacional. E como que ele faz isso? Ele pega esse tratado e esse tratado passa por um processo legislativo, processo de votação. Ele vai para as casas do Congresso e ele será transformado em um decreto legislativo, que é uma competência que o Congresso tem. Esse decreto legislativo é que vai dizer: atenção, brasileiros, sigam o novo tratado internacional. Tá. Decreto legislativo é norma primária, é uma espécie normativa prevista na Constituição Federal para as competências que são exclusivas do Congresso. Esse decreto, quando ele é publicado, ele vai vincular as pessoas a seguirem. E é aqui que está a grande tchan da parada. Esse decreto legislativo, ele vai ter força de emenda constitucional todas as vezes que o tratado internacional, primeiro, for um tratado internacional de direitos humanos. Primeira dica. Toda vez que o tratado internacional for de direitos humanos, ele preenche o primeiro requisito para ele ter força de emenda constitucional. Mas não basta ser de direitos humanos. Ele também precisa ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional. E, em cada casa, ele tem que ser aprovado em 2 turnos de votação. E, em cada turno, ele precisa ter aprovação de pelo menos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Meu querido, atenção. Para um tratado internacional ter força normativa de emenda constitucional, obrigatoriamente ele precisa preencher estes requisitos aqui. Todos. Faltou um, marque errado na sua prova. Óbvio que eles vão tentar colocar aquelas pegadinhas básicas, né? Todo tratado internacional de direitos humanos tem força de emenda constitucional. Errado. Ou então ele chega assim, não, um tratado internacional de direitos humanos aprovado nas duas casas, 2 turnos, por 2/5, opa, não é 2/5, é 3/5. Ou então ele fala,
Tanto faz se for aprovado em uma e outra casa. Negativo. Tem que ter cuidado com esses requisitos, porque aqui é onde você vai encontrar as questões de prova, tá? Então, cuidado onde tem número, porque o número eles vão sempre alterar por outro número. Cuidado com os requisitos, memorizem eles, porque eles com certeza vão ajudar você na sua prova. Tranquilo? Essa é a primeira força normativa de um tratado internacional. Um tratado internacional, ele pode ter uma segunda força normativa. E essa aqui é fantástica também. Ela é uma construção do próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, você não vai provar, você não vai achar isso aqui na lei, você não vai achar isso aqui nem na Constituição. Um tratado internacional, ele pode ter força normativa de norma supralegal. Norma supralegal. O que significa dizer que um tratado internacional tem força de norma supralegal? O Supremo Tribunal Federal, analisando tratados internacionais que foram recepcionados antes da emenda constitucional número 45, se deparou com um problema. Qual que foi o problema? Vários dos tratados que o Brasil já havia recepcionado eram tratados que falavam de direitos humanos, mas que quando eles foram recepcionados antes da emenda 45, eles foram recepcionados com quórum simples, com quórum como se fosse uma lei ordinária. E aí, o STF se deparou com um tratado muito importante que o Brasil segue, que é o Pacto São José Costa Rica. E lá havia um dispositivo diferente daquilo que estava na Constituição, e o STF foi demandado e foi questionado sobre este tema. E o STF chegou à conclusão que se o tratado internacional ele for de direitos humanos, mas ele não passar por este quórum qualificado aqui, mas apenas por um quórum simples, ele vai ter então o status de norma supralegal. Então, atenção. Um tratado internacional para ter força de norma supralegal, ele tem que ser um tratado internacional de direitos humanos. Mas, para ele ser recepcionado, basta que haja um quórum simples, né? Um quórum simples de aprovação. Quórum simples de aprovação é a regra básica do processo legislativo brasileiro. Significa dizer o quê? Quórum simples de aprovação. Eu estou presente a maioria absoluta dos membros, basta a maioria simples ou a maioria relativa dos seus membros votarem, que eu tenho aprovado aquele projeto de lei. Neste caso aqui, você teria aprovado essa estatura de norma supralegal. Tá, Daniel, mas eu não entendo muito bem onde que entra essa norma supralegal dentro da pirâmide que você fez ali do Kelsen. Olha onde ele vai entrar. Tchararã. Olha o que ele falou. Que é uma norma supralegal. O que significa dizer norma supralegal? Ué, o prefixo supra está dizendo que está acima. Ele está acima das leis. Mas cuidado, ele está abaixo da Constituição Federal. Dizer então que uma norma supralegal significa dizer que ela está acima das leis, mas abaixo da Constituição. Então eu já vi pegadinha em prova que ele diz assim, supraconstitucional. É para enganar tolo isso aqui, porque pelo amor de Deus, supralegal não se confunde com supraconstitucional, que seria algo acima da Constituição, que no direito brasileiro nós não temos nada parecido com isso. Tranquilo até aqui? Aqui nós vimos aqui então o segunda força normativa de um tratado internacional. Mas é possível que um tratado internacional tenha uma terceira força normativa. Um tratado internacional no Brasil, ele pode também ter força de lei ordinária. Tratado internacional no Brasil pode ter força de lei ordinária. Quando um tratado internacional vai ter força de lei ordinária? Simples. Ele vai ter força de lei ordinária quando ele for qualquer outro tratado que não seja um tratado de direitos humanos. Então, terá força de lei ordinária os demais tratados internacionais. Os demais tratados internacionais, ou seja, aqueles que não são de direitos humanos, eles terão força de lei ordinária. Cuidado com besteirinha que é falada em prova. Não existe nenhum tratado internacional com força de lei complementar. E todo dia eu vejo um bisonho de um aluno marcando isso como certo na prova. Cuidado. Essas são as 3 forças normativas que você precisa saber e que você precisa decorar para a sua prova. Tranquilo até aqui? Beleza? Eu vou trabalhar com vocês agora um tema que é um tema muito bacana também.
é um tema bem relevante, né? Que são os objetivos. É comum você encontrar em prova pergunta do tipo assim, vem cá, qual que é o objetivo dos direitos fundamentais? Eu quero que você guarde que o objetivo principal dos direitos fundamentais, é limitar o poder do Estado. Esse é o objetivo principal, é para isso que ele existe. E quando eu falo no objetivo de limitar o poder do Estado, nós encontramos um conceito dentro da doutrina muito interessante, que é o conceito de chamada eficácia vertical dos direitos fundamentais. E o que significa esta eficácia vertical dos direitos fundamentais? Os direitos fundamentais formam uma norma de proteção de mim para o Estado. O Estado, ele fica impedido de interferir na minha vida e ele fica impedido de restringir os meus direitos que estão garantidos, ok? Chamamos de eficácia vertical. Só para lembrar você que possa ter algum problema de lateralidade, né? Vertical é assim. Por isso, esta relação do indivíduo, que está aqui embaixo, e o Estado, né? Daniel, o que é isso? Eu acho que é uma coroa, alguma coisa desse tipo, tá? Então, do indivíduo para o Estado, eficácia vertical. Mas, tem caído bastante em prova uma questãozinha top. Fala assim, vem cá, os direitos fundamentais, eles só limitam e só protegem o indivíduo perante o Estado? Negativo. Os direitos fundamentais, eles também podem ser utilizados para proteger o indivíduo em relação a outros indivíduos. É só você pegar e nos dias de comunicação, né, pela internet, o que nós vemos o tempo todo? Pessoas, às vezes, ofendendo ou manchando a imagem de outras pessoas. Direito fundamental sendo ferido, você pode utilizar o próprio direito fundamental para proteger você de outros indivíduos que queiram ofendê-lo. E isso nós vamos chamar de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eficácia horizontal, lembrando para aqueles que têm problema de lateralidade, é isso aqui. Então aqui você tem o indivíduo, tá? E aqui eu tenho outro indivíduo. Vou colocar uma mulherzinha aqui, né? Que mulher geralmente que aterroriza os homens. Olha só. De indivíduo para indivíduo, eficácia horizontal, onde o indivíduo se protege de outro indivíduo. São os direitos fundamentais sendo utilizados para proteger você nas relações entre particulares. Tranquilo? Esse é um teminha bem interessante que você tem que ter cuidado e que pode ser trabalhado na sua prova. E para fechar aqui esse nosso primeiro momento, esse nosso primeiro estudo sobre as regras gerais dos direitos fundamentais, existe um tema muito legal que deve ser encontrado, talvez, raramente você vai encontrar ele específico assim na sua prova, claramente do jeito que eu vou trabalhar agora. Mas você vai encontrar ele destrinchado nas questões. Ou seja, se você conhece o tema, se você domina as características dos direitos fundamentais, você acerta questões de prova. Porque algumas dessas características, elas são sempre cobradas em prova. Mas elas não são cobradas em prova assim, assinale a característica. Às vezes são, mas geralmente elas estão nas entrelinhas, elas estão no próprio texto da questão. Então se você encontra uma questão mais rebuscada, uma questão mais reflexiva, que exige interpretação, é desse jeito que você vai encontrar. Vamos trabalhar as características dos direitos fundamentais. As características são elementos que você vai encontrar que são comuns aos direitos fundamentais. Em regra, tá? É possível que você pegue uma característica dessa aqui e você não consiga visualizar completamente num direito fundamental, mas em regra é o que se aplica quando nós estudamos os direitos fundamentais. Primeira característica que nós temos, característica super importante para a sua prova, é a chamada historicidade. E o que significa a historicidade? A historicidade significa dizer que os direitos fundamentais, eles são fruto de uma evolução histórica. Ou seja, o que é direito hoje não significa que será um direito fundamental amanhã. Eles podem evoluir, como geralmente ocorre.
É só você relembrar aí que em um determinado momento no Brasil, as mulheres não votavam. Hoje, olha a bagunça que virou. Já teve a oportunidade até de ser presidente da República, não é verdade? Por quê? Historicidade. É uma evolução dos direitos fundamentais. Existe uma outra característica dos direitos fundamentais muito bacana, que é a chamada universalidade. Universalidade. E o que significa a universalidade? Significa dizer que os direitos fundamentais eles são universais, eles são para todos. Eles não são destinados para um grupo específico de pessoas ou de indivíduos. É só você relembrar no momento histórico do Brasil também, quando o voto era um poder que só tinha quem tinha terra, quem tinha posse, quem tinha dinheiro. Ou seja, quem tinha mais dinheiro tinha mais direito ao voto. Não, o voto é um direito de todas as pessoas que são cidadãos, tá? Porque os direitos fundamentais, eles têm essa característica da chamada universalidade. Existe outra característica que nós dizemos que os direitos fundamentais, eles são inalienáveis. Inalienáveis. O que significa dizer que os direitos fundamentais são inalienáveis? Significa dizer que eles não podem ser alienados, eles não podem ser negociados, eles não podem ser transigidos. Tipo assim, o meu filho é preso, eu chego lá porque eu amo muito o meu filho e falo assim, moço, cutuco ele assim e peço, troca comigo, deixa eu ficar preso no lugar dele, troca a minha liberdade pela liberdade dele. Não, isso não é possível no direito brasileiro, porque os direitos fundamentais, eles são inalienáveis. Muito cuidado com isso aqui, ok? Os direitos fundamentais, eles também são imprescritíveis. Eles são imprescritíveis, ou seja, eles não se perdem com o passar do tempo. Os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis. E aqui tem uma questãozinha interessante, já caiu em prova, que é uma exceção que nós vamos encontrar no que tange ao direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito fundamental, mas ele prescreve por meio daquela ação de uso capião. É possível você, depois de um determinado tempo, usando uma propriedade que não é sua, você tomá-la como sendo sua e adquirir a propriedade dela, que é uma das formas de aquisição previstas no Código Civil. Ok? Então, dizer que direito fundamental é imprescritível, que você não perde ele com o tempo, ressalvado o caso aqui do direito de propriedade. Uma outra característica interessante dos direitos fundamentais é que os direitos fundamentais, eles são exemplificativos. Exemplificativos, que é o que eu já falei aqui agora. O rol de direitos fundamentais é um rol meramente exemplificativo, ou seja, não taxativo. É um número de direitos fundamentais aberto, ou seja, ele está sempre disposto a receber novos direitos fundamentais. Muito importante isso aqui. Cara, tem uma característica aqui que sempre cai em prova, guarde ela. Os direitos fundamentais, eles são limitados. Então nós chamamos aqui da limitabilidade. Limitabilidade. Os direitos fundamentais, eles são limitados sempre. O que significa dizer que os direitos fundamentais são limitados? Significa dizer que eles não são absolutos. Guarde isso. Os direitos fundamentais não são absolutos. Não existe direito fundamental absoluto. Mas, Daniel, cara, se você começar a pensar, você vai achar alguma coisa, mas você não vai acertar a questão de prova. O nosso objetivo aqui é que você passe um concurso. Se você quiser discutir isso, me chama aí para a sua cidade, para onde você está, paga uma cerveja para mim, a gente senta no bar e vamos discutir os direitos fundamentais que possam ser de outra coisa. Mas para prova de concurso, aí você tem que guardar direito fundamental. Não existe direito fundamental absoluto no Brasil. Tranquilo? Existe mais uma característica que é interessante também, que diz que é proibido o retrocesso dos direitos fundamentais. Então é chamada proibição do retrocesso. Proibição do retrocesso. Os direitos fundamentais, eles não podem ser regredidos. Significa dizer, se um direito foi conquistado, eu não posso perdê-lo. Eu tenho que sempre ampliar, eu tenho que sempre majorar, eu tenho que sempre crescer. Eu tenho que sempre ampliar eles, não aumentá-los. É o exemplo da pena de morte, por exemplo. A pena de morte, ela é uma pena prevista no direito brasileiro no caso de guerra declarada. Se está previsto no caso de guerra declarada, não tem como você chegar hoje e aumentar esse rol de pena de morte. Por quê? Porque já tem a previsão expressa
das formas que a Constituição já trouxe. Não tem como ampliar isso aqui, porque é proibido o retrocesso. Criar novas penas de morte seria regredir no que tange a proteção dos direitos fundamentais. Essas características são as características mais importantes que vão permitir você entender os direitos fundamentais de uma forma interessante, para que você possa aplicá-los no caso concreto. Tendo isso aqui como base, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí uma boa prova. E para a gente ver se tudo que nós conversamos é útil e dá certo e funciona, que tal nós fazermos umas questões de prova agora? Nós vamos fazer algumas questõezinhas, que são questões que geralmente você encontra na prova do seu concurso público e que eu tenho certeza que você, de posse dessa aula, você vai conseguir passar no seu concurso. Acompanhe comigo no seu material e na sua tela agora para a nossa primeira questão. Inclui-se nos direitos e garantias fundamentais da República Federativa do Brasil a inviolabilidade do direito à igualdade, à aposentadoria, à nacionalidade e o plebiscito. E aí, meus queridos, o que você achou dessa questão? Questão muito bacana e que muita gente marcou errado quando encontrou com ela na prova. Sabe por quê? Porque o cara fala lá, pô, são direitos fundamentais e trouxe um monte de coisa espaçada, mas está certíssima. O que o examinador fez aqui? Ele pegou uma característica, um elemento de cada um dos tipos de direitos fundamentais. Um do direito individual, direito social, direito de nacionalidade, direitos políticos, e jogou aqui. E afirmou que tudo isso eram direitos fundamentais. Corretíssimo. Lembre-se sempre, direito individual ou qualquer uma de suas espécies é espécie de direito fundamental. A mesma coisa vai acontecer com direitos sociais, nacionalidade e todas as espécies de direitos fundamentais. Beleza? Essa é uma questão que erra se você não prestar atenção. Beleza? Vamos para a próxima questão? Olha a próxima aí na sua tela. De acordo com o princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas, os direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição Federal não são ilimitados, visto que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Constituição Federal. Essa é uma das características mais importantes dos direitos fundamentais, você tem que sempre guardar ela lá, no fundo do seu coração. Por quê? Porque você às vezes resolve uma questão de prova só lembrando que não existe direito fundamental absoluto. E aqui a questão afirmou que eles não são ilimitados, pois os próprios direitos fundamentais, eles vão se limitando de acordo com a atuação prática. Então, quando você tem dois direitos fundamentais em colisão num caso concreto, você vai ter um minimizando ali os efeitos do outro, dependendo daquele que vai prevalecer na situação. Questão corretíssima, pois não existem direitos fundamentais absolutos. Beleza? Vamos para mais uma? Olha aí na sua tela. Excluem-se dos direitos e garantias fundamentais previstos de forma taxativa na Constituição Federal os direitos decorrentes de tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Essa aqui, se você errar, filho, pode pular do pé de alface. Não dá para errar. Questão erradíssima, pois, primeiro, o rol de direitos fundamentais é um rol taxativo? Não, ele é um rol exemplificativo. Guarde isso sempre com você. Segundo, por ele ser exemplificativo, ele não vai excluir aqueles direitos oriundos de tratados internacionais. Então, essa é uma questão que está errada. Tranquilo? Espero que vocês tenham fortalecido o conteúdo com esses exercícios. Faça mais exercícios além desses e siga em frente rumo à sua aprovação. Um abraço e até a próxima.